gente, tudo bem? Meu nome é Maria Gabriela, eu tenho 17 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé. O que é a fé? Bom, eu decidi trazer algumas definições que a gente aprende, na escola, tanto na vida. E a primeira definição que a gente vai analisar é a do dicionário. O dicionário que eu estou usando é o do Google mesmo e diz assim: sistema de crenças religiosas, religião, fé cristã, entre aspas. Bom, a gente analisar essa frase, a gente consegue chegar numa conclusão de o quão simplista essa frase é. Porque, pensa comigo, apesar da fé estar relacionada com a religiosidade, nem todo mundo que segue uma religião tem fé. E nem todo mundo precisa seguir uma religião para ter fé em algo, concorda? Então a gente percebe que é bem simplista essa definição do dicionário. Bora para a próxima, também é do dicionário. Confiança absoluta em alguém ou algo. Crédito. Bom, também é simplista, porque pensa comigo, confiança absoluta. Eu tô num prédio agora, eu tô pisando num prédio, eu sei que é um prédio, eu vejo que é um prédio, eu sinto que é um prédio, mas isso quer dizer que eu tenho fé que é um prédio? Eu tenho confiança absoluta que é um prédio, mas eu tenho fé que é um prédio? Percebe que são duas coisas bem diferentes? A fé, ela vai bem além disso. Bom, além da definição que o dicionário traz pra gente, eu vou falar um pouquinho sobre a fé que a gente estuda formalmente. Fé que a gente estuda no colégio, na faculdade, em cursos, enfim, essa fé. Bom, e para falar de fé, eu tenho que falar de filosofia, porque nesse sentido a gente aprende que a fé é o contrário da razão. E a razão nesse caso é a capacidade de pensar, racionalmente. Então eu vou falar um pouco da filosofia. A filosofia, ela tem como objetivo esclarecer o porquê das coisas, na humanidade, mas de forma racional. Ela é inclusive a mãe da ciência, como é sabido. E essa dualidade entre fé e razão, ela foi travada lá na Grécia Antiga, lá nos primeiros filósofos ocidentais, e que fé é o oposto da razão. E a razão, nesse sentido, ela é a capacidade de pensar e chegar a conclusões de forma metodológica. Bom, mas concorda comigo que a partir do momento que eu falo isso é fé, eu pensei antes disso e que eu tive que pensar no que eu estou acreditando para julgar como fé? Eu não vou acreditar em algo cegamente, certo? Eu pensei naquilo e para então eu ter a conclusão de que eu tenho fé nisso. Então, percebe que não tem como elas serem opostas. Eu penso para poder ter fé. Elas trabalham em conjunto. Então não tem como a razão ser o oposto da fé. E bom, além desses conceitos, eu acho relevante a gente analisar o que a Bíblia traz pra gente, Porque afinal é um livro baseado na fé e é mais do que certo a gente falar sobre ela quando a gente fala de fé. Eu vou ler pra vocês um trecho, Como eu disse, é um livro baseado na fé, então vai ter inúmeros trechos falando sobre ela. Mas eu trouxe um trecho que é Hebreus, capítulo 11, os versículos de 1 ao 3. E eu acho interessante que o capítulo se chama Heróis da Fé. Então eu vou ler e em seguida eu dou a minha interpretação. Bom, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, e é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode se ver. Bonito, né? Bom, nesses versículos a gente consegue ver que a definição de fé que a Bíblia traz seria uma definição abstrata para a filosofia, Mas bom, eu vou destacar uma parte desses versículos que eu quero comentar com vocês, que é a parte... É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Bom, a gente sabe que não é bem assim, Não basta eu ter fé para receber o que eu quero. E bom, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, Só que ela foi escrita por homens, pelo homem
que é sujeito naturalmente a falhas. E pode ser só erro de tradução, enfim, mas na minha opinião faltou uma parte, né? Porque na parte que diz é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, dá-se a entender que basta eu ter fé e vou receber o que eu quero. Bom, primeiro que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. E segundo que mesmo que eu lute pelo que eu quero, isso quer dizer que eu vou receber? Não, né? Não é garantia, porque se não for o momento e eu não estiver merecendo, eu não vou receber, concorda? Então, essa é a parte que eu queria destacar para vocês. E, bom, agora eu vou dar para vocês a minha concepção de fé, né? Depois de tudo isso, eu vou falar o que eu acho, que eu acredito que seja fé. Bom, para mim, a fé ela não é sentar e esperar receber as 1000 coisas que eu peço de Deus só porque eu sou cristã. Não. A fé ela vai bem mais do que isso e ela tem uma relação bem íntima com a gratidão. Porque, para mim, a fé ela é aceitar o que eu estou recebendo no momento e ser grata por isso, porque é estar ciente de que isso é o que eu mereço nesse momento e de que eu preciso para minha evolução espiritual. Porque, por mais que a gente ache que isso é o que eu quero, isso é o que eu preciso agora, na verdade, quem sabe mesmo é Deus, né? Então, pra mim, isso é fé, é ser grata. É ser grata pelo que eu tô recebendo e pelo que eu tô passando, porque Ele quem sabe o que eu preciso e o que eu mereço. E agora você pode estar se perguntando, né, como é que eu faço para ter mais fé? Bom, como eu falei, né, a minha concepção de fé ela tá bem ligada com a gratidão. E a gratidão ela vem do reconhecimento, né? A partir do momento que eu reconheço que Deus quem me deu a oportunidade de estar aqui e agora, e é Deus quem me mantém. Que rolou aqui. E bom, como eu falei, a gratidão ela tá ligada com o reconhecimento, né? E Maria, como é que eu faço para reconhecer, né? Aí que a gente percebe que uma coisa leva a outra. A partir do momento que eu busco conhecer as coisas de Deus, eu busco conhecer sobre aquilo que eu tenho fé, eu tenho um reconhecimento, né, sobre isso. E então o sentimento de gratidão vai germinando e vai crescendo. E, consequentemente, eu posso dizer que eu tenho fé. E, bom, como é que eu faço para buscar conhecer, né? Então, a gente pode pegar outro trecho da Bíblia que fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e trazer, né, para essa ideia do yoga e da meditação, que nós temos essa partícula divina. E realmente temos, né? Nós somos filhos dele. Então, nós temos essa partícula divina. Então, a partir do momento que a gente para um pouquinho nessa correria do dia a dia, dá uma respirada e olha para dentro, a gente consegue ver melhor, né, um pouco do que sobre essas coisas que a gente sabe que existe, mas não consegue ver ainda. Como entender melhor os nossos sentimentos e a própria fé. E, bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é um pouco da minha concepção desse assunto. E é isso. Beijos e namastê.